programa Panorama Cultural hoje vai falar um pouquinho de teatro. Estamos aqui hoje com a Tatiana Horevich e a Juliana Capelé. Vamos contar um pouco sobre a história da Cia pessoal no teatro. Boa noite, Juliana. Boa noite, Tatiana. Oi, Elô. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, é um prazer ter vocês aqui com a gente. O Panorama Cultural vai estar sempre de portas abertas para receber vocês. E é muito importante a gente falar sobre o teatro, né? Como que a gente faz teatro no nosso estado. E a gente gostaria de saber como que a companhia nasceu assim, a pessoal de teatro, como que vocês se encontraram e a ideia de montar essa companhia. Longa história, né? Bom, a companhia nasceu em Ouro Preto, né? Junto com o espetáculo Primeira Pele, que foi o primeiro monólogo que a gente fez em Ouro Preto para participar do Festival de Monólogos da universidade. A gente cursava o FOP na época, o curso de direção teatral. As duas faziam direção teatral. Lá em Ouro Preto. E a gente montou a Primeira Pele, direção da Tati, atuação e texto meu, e música cênica da Carla Isidro e do Marco Túlio Müller, para participar desse festival. E foi assim, uma sucessão, sabe? Aquelas coisas de uau, todo mundo e tal, os colegas, foi muito gostoso. A gente fez várias turnês com esse espetáculo, assim, Primeira Pele já rodou muito, e já foi até para Espanha, né? Ele passeou bastante. E por causa de Primeira Pele que a gente montou a companhia, né? Foi assim, 2001. 2001, então foi 2001. Faz tempo. E Tati, como que vocês decidiram assim, vamos montar, nasceu a Primeira Pele e vocês falaram, vamos continuar com os projetos. Como que você foi a diretora, né? Conta pra gente como que foi esse processo de direção, então, do Primeira Pele, né? Na época a gente cursava ainda direção, então a UFOP tinha esse programa, esse festival, que eu acho que vale muito quando você tem um festival dentro de uma universidade ou dentro de uma cidade, onde você tem uma coisa específica, os grupos aparecem, né? As coisas começam a aparecer. Então, a dramaturgia da Ju, a gente já tinha feito um outro espetáculo que a dramaturgia era da Ju. Aí ela fez essa dramaturgia, a gente ensaiou mesmo ali dentro da UFOP, porque esse universo, né, dentro de uma faculdade, dentro de uma escola, uma universidade, ele é muito, né, te dá muita possibilidade de criação, né? Então a gente ensaiou isso, apresentamos, ganhamos prêmio, foi ótimo. A Primeira Pele mora no nosso coração. Você lembrou aí, a gente tinha uma vida antes da companhia pessoal, né? A gente teve um grupo que era eu, Tati e Carla só, que eram as bacantes. E foram as... De bacantes a gente não tinha nada, era uma coisa... Mas as bacantes, mas amor a báculo. Mas com as bacantes a gente montou Instante de Instâncias, que foi montado inclusive pelo Cena 11, uma época. E o Instante de Instâncias a gente estava em Curitiba quando montou. E trouxemos em Cuiabá o espetáculo. Foi assim também uma apresentamos o Nó de Cachorro, que era do Leo Arruda. E Flávio Ferreira assistiu o espetáculo, gostou, adorou o texto. E depois ele pediu para montar. Mas a dramaturgia é sua. A dramaturgia é minha. Então já tinha uma vida antes, né? Quando a gente estava em Ouro Preto, em 2001, aí foi uma outra configuração, eram outras coisas, a faculdade mudou nossa cabeça. Mudar um pouco o nome, né? Falar, as bacantes vamos, né, colocar um outro nome, realmente batizar esse grupo. Aí a gente não se é pessoal de teatro. Pessoal, porque a gente fala muito do pessoal, muito da gente também. Acho que é uma dramaturgia que corre a nosso grupo. Era um mote da dramaturgia, né? Essa coisa de buscar histórias pessoais. Eu buscava histórias pessoais, sabe? Era sempre... Esse era o norte que guiava. Era o norte que me guiava dramaturgicamente. Então eu ia sempre atrás dessas histórias, desses olhares... Né? E foi assim com o Instante de Instâncias, foi assim com outras experimentações e com Primeira Pele. Então, falar pessoal, porque é algo pessoal, era uma coisa pessoal nossa também, né? De trabalhar esse tipo de teatro. E também é pela brincadeira de falar pessoal de teatro. Então, pessoal de teatro. Pessoal de teatro. Legal.
E a partir disso, Tati, conta pra gente um pouquinho quando vocês decidem pegar a companhia e vir para Cuiabá. Vir para Cuiabá, né? Quando a gente termina a faculdade, a gente ainda estava em Ouro Preto, aí a gente começou a ter uns convites, tal, vamos apresentar aqui, até os espetáculos que a gente fez com o TCC da formação da direção teatral, né? O pessoal, vamos apresentar em BH, porque é muito perto, Ouro Preto, BH, tal. Aí a gente decidiu vir para cá. Ju falou, não, vamos embora para Cuiabá, porque é cuiabana. E você era cuiabana? Você morava aqui? Não morava aqui. Eu nasci no Paraná. Eu sou Cascavelense. Eu sou de Arapongas. Olha lá. Legal. Bem ali. E aí a gente se conheceu, na verdade, em Curitiba, fazendo FAP, né, Faculdade de Artes do Paraná. E a gente muda depois para BH, onde eu faço Palácio das Artes, atuação. A Ju vai estudar cinema no Dragão do Mar, Instituto Dragão do Mar em Fortaleza. Depois a gente vai para Ouro Preto fazer a faculdade. E terminando a faculdade, a gente falou, não, vamos para Cuiabá, vamos levar o que a gente tem para Cuiabá. Vamos ver o que você já conhecia Cuiabá? Já conhecia. Já gostava. Já gostava daqui. Já conhecia, já estava ciente do calor. Aguentar os nossos 40 graus. Já estava ciente. Não é fácil. E aí a gente veio para cá, a gente falou, não, vamos para Cuiabá. E viemos para cá, a gente trouxe Primeira Pele, que era o espetáculo, a gente tinha repertório, né, naquele momento. Os outros espetáculos que a gente tinha como repertório, que eram os que a gente tinha montado de TCC, não era possível, mesmo porque os atores ficaram lá, né, e a gente acabou... Cada um tinha sua vida, então a gente trouxe disponibilidade. O que era atuação nossa e não só direção, né? Sim. Acabamos vindo para cá. E aqui a gente também fez um circuito dentro do estado, com Primeira Pele. Daqui a gente levou Primeira Pele representando Mato Grosso para a Espanha, para o Fitorense. Foi em 2009 isso. E aí fomos construindo outros espetáculos a partir desses. E outras coisas também. O núcleo de pesquisas teatrais. Conta pra gente então um pouco que a partir desse pessoal então nasce esse núcleo de pesquisas teatrais. Como que foi esse núcleo? Conta pra gente, Ju. Então, o núcleo de pesquisas teatrais foi da nossa vontade de fomentar a cena mesmo, né? Criar fortalecer, e até porque a gente atua no teatro de pesquisa, então, né, teatro laboratório. Então a gente para formar mesmo a nossa panela, né? Quer dizer, o nosso lugar que a gente iria. A gente mexe ali o nosso doce. Então a gente começou a investir nisso e trazer oficineiros, né? Sim, foi muita gente de Belo Horizonte. Isso já foi mas desdobramento do início. Que foi quando a gente fez o Encontros Possíveis em Chapada, que a gente trouxe Eugênio Barba, Júlia Varley, trouxe, né? Então assim, a pessoa conseguiu vir aqui e aumentar essa panela, né? Muito gostoso. Porque eu acho que faz parte, né, desse coletivo, né, que é o teatro. E eu acho que tem que se movimentar, né? É importante. Então, assim, e se manter sempre estudando, se manter sempre renovando, fazendo, porque cada espetáculo que você começa é uma novidade. Pra quem acha que artista só decora texto, eu tô louca se souber, me convida pra descobrir esse teatro que só decora texto. Conta pra gente então, como que é o processo de criação dentro da CIA pessoal, né? Como que vocês escolhemos o tema, tempo de pesquisa, como que funciona para vocês? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Por exemplo, a gente trabalha muito assim, a gente se interessa por alguma coisa que a gente quer falar, aí a gente começa a criar. A partir disso a gente começa a criar possibilidade de recurso para a gente construir isso, o que a gente vai construir isso e quem que vai construir isso com a gente. Quem pode ser? Então a gente tem... os últimos 3 espetáculos nossos, que são de repertório, a gente tem parceria com outros grupos e outras pessoas, né? Sim. Porque a gente tem essa ideia de que cada espetáculo ele precisa de alguma coisa especial, ele precisa
ele tem que ser montado de uma maneira especial. Então são sempre caminhos de pesquisa que o próprio trabalho indica como que ele tem que ser. O trabalho pede, às vezes, né? Cidade dos Outros, a gente se aliou a Mauri Tangará, com a direção dele, porque isso tinha a ver, isso pedia, né? E tem isso também da gente, cada espetáculo, ele tem a sua exigência, ele tem o seu processo. E não é como você escolhe o tema e fala, vou escolher pessoa. Não, dentro do processo vai. Dentro do processo ele vai. Por exemplo, quando a pedindo. gente chegou aqui, a gente queria muito trabalhar com a Mauri Tangará, que já era uma referência para a Ju há muito tempo. O Ju já tinha me contado todos os filmes do Mauri, todas as coisas maravilhosas que a Mauri ama a Mauri. Quem que não ama a Mauri, né? E aí, poxa, quando a gente chegou a conhecer a Mauri, eu já fiquei até emocionada de conhecer a Mauri. Celebridade, né? Celebridade, referência, né? Já. Sei Você estava lá, Mauri Tangará. Exatamente. Aí a gente, poxa, a gente passou no edital da Funarte de 2008, que era Miriam Muniz, né? Para construir o espetáculo Cidade dos Outros, que na época se chamava alguma outra, a Cidade dos Outros, não sei, não lembro mais. E aí a gente falou, não, vamos fazer esse espetáculo com a Mauri Tangará, porque a gente está querendo falar do que? A gente está querendo falar exatamente daqui, né? A gente já tinha chegado há um tempo e falar um pouco da nossa vivência aqui como artistas em Mato Grosso, em Cuiabá. Então, a nossa referência aqui é a Mauri Tangará, vamos unir, porque isso faz parte da dramaturgia político, muito político, o Cidade dos Outros. E aí a gente teve a felicidade da Mauri falar, claro, vamos lá. Nossa, foi uma maravilha. Desmanchou. A gente já tinha trabalhado com ele no Salário dos Poetas, né, que foi direção dele. No Salário dos Poetas. Que ele convidou para fazer parte do elenco. A gente fez 2 turnês, né, nacionais com o Salário dos Poetas. Nos aproximamos do Teatro Bando, que é o grupo português, né, o Teatro Bando, que é quem tem intercâmbio com a Mauri Tangará, tal. Então foi maravilhoso, assim, aprender com o Bando também, aprender com o João Brits, foi maravilhoso. Então a gente pode falar hoje que a Ser Pessoal é um pedacinho de cada uma dessas pessoas desses encontros, né? Na verdade. A gente acredita em encontros. Sim, a gente sempre vai se alinhando. É um pouco desse pessoal do teatro. Pessoal do teatro, é bem por isso, você vê. Tem tudo a ver o nome. Uhum. O Criame a gente se aliou em próprio coletivo. Sim. Né? A Dani e a Dani Leite e a Karina Figueiredo, que foi assim também anos e anos a gente querendo, desde que a gente chegou, a gente estava querendo trabalhar com a Dani. E trabalhamos, começamos a montar o espetáculo, foi um processo muito longo até chegar no Criame que a gente conseguiu montar. Mas às vezes a coisa começa assim, ela vem com uma proto-história, sabe? Ela vem com um princípio, e como Cidade dos Outros já tinha essa ideia de que eram como se fossem 2 personagens de Esperando Godot, do Beckett, sabe? 2 vagabundos ali na cidade, esperando alguma coisa. Eu sabia que era isso. E aí ficava, mas cadê, né? O que é que está acontecendo? O que eles estão esperando? E eu escrevia várias coisas diferentes. Esses 2 já foram mas estavam sempre ali, os 2, parados ali, esperando alguma coisa. E não era o Esperando Godot, então, né? Qual era o mote? O que acontece ali? Até que, mas depois foi com a junção com a Mauri Tangará e tal, que a gente foi se desdobrando e foi chegando nessa estrutura de 2 personagens que esperam o resultado da loteria. E enquanto eles esperam, eles ficam ali, passando fome, passando frio, passando sede. E quantos desses não somos nós? Parados esperando, eles não fazem nada, eles não agem, né? Eles só ficam ali amarrados naquela máquina que gira para todos os lados, mas não sai do lugar. É o próprio sistema, né? Mas foi com a junção, né? Que deu nisso. Então o espetáculo ele precisa desse. Como que é para você estar nesse lugar? Estou atuando em dramaturgia, eu atuo e também contribuo com a direção. Como que é esse processo para vocês dentro da companhia? De estar se desdobrando também, né? Em várias funções.
Vocês se viram como necessário isso? Ou foi acontecendo? Foi acontecendo, vai acontecendo. Sempre a gente uma das coisas que mais nos caracteriza, assim, enquanto artistas mesmo, é permanecer poroso, permanecer maleável, sabe? Nunca a coisa vai estar, eu vou estar fixa no meu ponto. Por exemplo, no caso do Entre Não Lugares, o último espetáculo, a Tati trouxe muito do texto. Boa parte dos textos que a Júlia Varley pedia, né, a partir da direção, pedia pra gente, ela também trouxe. Coisa que antes era eu que fazia, ou eu anotava o que ela produzia nos ensaios, sabe? Sim. E dessa vez não, ela trouxe coisas escritas, ela trouxe coisas pesquisadas, que antes era só eu, sabe? Então coisas foram acontecendo assim, né? Músicas que foram, que vieram da Tati, que vieram de outras pessoas que assistiam os ensaios e contribuíam, que vieram da própria Júlia. Então tudo isso foi entrando na dramaturgia como antes eu não tinha. Antes era mais, da onde que eu tiro isso? Ou pegar o que aconteceu e anotar e desdobrar isso em texto, desdobrar isso em diálogo, né? Reproduzir na dramaturgia um diálogo que tinha acontecido nos ensaios, ou comentário após, essas coisas que eu colhia. Então eu era sempre a dramaturgista de qualquer forma, né? E nesse último não. Esse último, eu continuava a dramaturgista, mas dividindo essa posição com a Júlia, com a Tati, sabe? Então isso acaba até enriquecendo o trabalho, porque claro, tem coisas que parece que vem na hora, e você tem que sentar e escrever, né, Tati? O espetáculo todo teve um bloco só que eu sei que eu escrevi do começo ao fim. Mas todos os outros foram coisas que a gente recolheu dos livros, né, trechos inteiros dos livros, né, inteiros não, porque a gente cortava, mas trechos de livros, né, enxertos, às vezes depoimentos das histórias, né, dos ancestrais, da nossa família, quando a mãe contava, assim, né, no áudio do WhatsApp, a gente transcrevia exatamente como tinha contado, essas coisas assim. Muito interessante, né, esse processo. E pra você, Tati, como que foi? Então, parte tipo, agora eu tô escrevendo também. Como que foi isso? Eu acho que é tudo muito natural. Como eu tava falando, cada espetáculo ele se faz realmente, né? E a gente... E o espetáculo, dentro desses três, que eu tive parte da direção, e aí também Ju, e também Dani, e também Karina, que é o Criame, a gente se desdobrou de maneira que quem está em cena, e quem está fora de cena nesse momento dirige, dá uma olhada e vai dirigir. E é uma direção coletiva e compartilhada, na verdade, né? Então esse foi o processo do Criame, que a gente estreou o ano passado, em setembro. Que foi com o Impróprio Coletivo, e que é muito legal. E a Dani Leite grávida. E Dani Leite grávida. E fazendo... Não, ela não estava ainda no barrigão. Ela estava muito... Sutil, né? Ainda. Muito sutil. Aliás, a Dani não sabia que ela estava grávida. A gente também não sabia. Será que a gente conta a história do Criame? Não, vai assustar as pessoas. Não, é assim, é o seguinte... É uma história fabulosíssima. Com Criame, agora anedotas do teatro, né? A outro bloco. Momentos. Realmente, o Criame, a gente primeiro montou, a gente montou o Criadouro, que foi uma dramaturgia da Ju. Então segura aí só um pouquinho, que a gente já volta pra continuar, de repente a gente Voltamos no próximo bloco, aqui continuando falando com a Juliana Capilé e a Tatiana Overich. Fique com a gente, não perca o panorama cultural. Since you got me like I be like baby, why you so fine? Gotta make you mine. So hard to find.
acessórios. Shopping Estação Cuiabá, piso L2. Chegou o Mutirão Fiscal. Você negocia, Várzea Grande avança. Entre os dias 16 de setembro e 18 de outubro, você terá a oportunidade de quitar suas dívidas de ISSQN, Alvará, IPTU e outras taxas, com até 95% de desconto nos juros e multas ou em 36 vezes. O mutirão acontece na sede da Prefeitura e na Subprefeitura do Cristo Rei. Contribua para uma cidade ainda melhor. Prefeitura de Várzea Grande. Amar, cuidar, acreditar. O Brasil está em crise. Faz tempo. Mas já notou que mesmo assim Cuiabá não para? É que aqui a Prefeitura trabalha sério e dá resultado. Novo hospital, escolas com ar-condicionado, crianças com uniforme, tênis, mochila, obras para sanear, para levar água, para transportar pessoas. E mais pessoas nas praças e nos parques. Aqui a gente enfrenta a crise com trabalho. Igualzinho a você. Prefeitura de Cuiabá. A sua saúde agradece quando você se preocupa com ela. E cuidar da hipertensão é uma forma de manter seu coração tranquilo. Afinal, 1 em cada 4 pessoas sofrem com ela. E para te ajudar, a Unimed Cuiabá oferece o programa Sob Controle. E ainda está com ótimas ofertas em todas as farmácias Unimed. Ômega 3, R$ 34,90. Medidor de pressão digital, R$ 89,90. Balança digital, R$ 62,90. Viva bem e conte com o nosso apoio. Farmácia Unimed Cuiabá, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou. Olá pessoal, final de semana chegando e tá chegando mais um dia de Aquapark. Você tem que vir passar o final de semana com a gente, sábado e domingo das 9 horas da manhã às 17 horas. Nós esperamos por vocês. Aqui não precisa fazer reserva, você pode vir a qualquer momento adquirir e validar o seu ingresso na portaria. Lembrando que o Aquapark está a apenas 20 quilômetros de Cuiabá, depois da rotatória do Trevo do Manso. 5 km, você vai ver uma enorme placa. Seja bem-vindo ao Aquapark. Nós temos aqui várias atrações para você curtir durante esse dia. Dentre elas, a tirolesa, tem também ainda as piscinas no Complexo de Águas do Aquapark. Nós temos diversas oportunidades de piscina, desde as mais rasinhas para você curtir com a família toda, como também a piscina mais exclusiva para os casais que querem um lugar mais reservado. Uma grande sensação do Aquapark, com certeza, é o nosso bar molhado. A sombra das mangueiras, água corrente, você pode se deliciar e sentar nessas cadeiras confortáveis e passar o dia aqui com a gente. Lembrando que o nosso restaurante é aquilo, você come de acordo com a sua fome, de acordo com o seu bolso e pode ficar à vontade aproveitando as nossas atrações, todos os seguranças aqui cuidando de todos os filhos e mantendo toda a sua tranquilidade. Venha passar este final de semana agora aqui com a gente no Aquapark. É claro que eu espero por vocês, tá? Vem! Com o Panorama Cultural. Hoje estamos aqui falando de teatro, a gente está aqui com a Cia Pessoal, contando um pouco sobre o processo de construção da companhia, como que surgiu, como que se constrói o trabalho dentro dessa companhia. E a gente está aqui hoje com a Tatiana e com a Juliana, que são membros da companhia e que estão aqui falando pra gente ainda um pouquinho sobre o Criame, né? A Tati estava falando. Continua contando pra gente, Tati, então um pouco sobre o Criame, né? Eu não sei se a grande anedota. A grande anedota. Então, o Criame, como criador, ele é uma adaptação das Criadas do Jean Geneus. Quem conhece o texto sabe exatamente do que eu estou falando. Uma senhora com duas criadas, e aí tem toda a história. E aí a gente primeiro montou aqui em Cuiabá com Iandra. A gente começou a fazer um processo com a Iandra para montar. Foi com a Iandra primeiro? Ou foi com Dani? Agora, peraí. Aí a gente começou, acho que com Iandra. Acho que foi com Iandra. Aí a gente começou a montar com a Iandra. A Iandra ficou grávida no meio do processo. Aí ela falou, pô, tal, e aí tinha que dar uma parada e tal. Tudo bem, então a gente espera a Iandra. Nasceu a primeira filha da Iandra. A Eloá. A Eloá, linda menina, bonitinha, cabelinho enroladinho, ruivinha. Tá, tudo bem. Aí a gente falou, Iandra, vamos de novo. Agora a Eloá tá aí, tá grandinha, vamos de novo. Começamos o processo de novo com a Iandra. Montamos com a Iandra. Iandra ficou grávida. De novo, nasce uma criança.
nasce uma criança, uma menina, ruivinha, cabelinho enrolado. Cecília. Mas antes disso, antes de Curiandra, a gente começou um processo com a Dani de montar o Criame. A Dani Criadora, Leite. com Dani Leite. E Dani Leite fica grávida. Aí nasce Florzinha. Linda menina, ruivinha, branquinha. Cabelinho enrolado. Aí a gente passa agora, em 2018, montar o Criame, finalmente com Dani. Né? Outra versão, totalmente outra versão, vamos lá, nanana, montamos. Quando a gente monta o Criame, um mês depois Dani fala, gente, o que acontece quando a gente monta Criame? Quatro crianças. Branquinha, a gente não sabe só branquinhas de cabelo cacheado. Lindas. Criame sabe. E meninas. Gente, que história. A gente brinca que é as filhas da senhora. As filhas da senhora. As 4. Nossa, incrível. É inacreditável. Eu acho que é o nome, não sei. Criame. Deve ser, alguma coisa gente. 4 vezes seguidas, né? Idêntico, né? O processo se repetindo, assim, é mais do que comprovado cientificamente, né? Não tem como, não tem como. Tem várias anedotas. Mas então, o Criame também foi uma peça meio diferente, né, pra vocês. Foi ótimo. Né, a gente se coloca sempre em risco. A gente sempre faz alguma coisa que a gente não fez. Tira da zona de conforto. A gente só sabe fazer isso. Só sabe sair da zona de conforto. Às vezes você encontra com a gente, nós estamos com olheiras, porque nós estamos deprimidas. A gente se arrepende. Logo depois a gente decidir isso, a gente está arrependida, mas a gente não consegue evitar. Não. O Criame, a gente, por exemplo, a gente trabalhou com projeção, então a gente tem um stop motion. Que a gente falou que nunca ia utilizar esse tipo de tecnologia que dá sempre errado. Sempre que a gente vai montar. Não tem jeito. Não a gente usar faz. Nunca. Não. Pronto, Criame a gente usa. Exatamente. Projeção. Que foi o Peter Lopes que fez, né? O stop motion. Então ele fez esse. E a casinha também. A casinha maravilhosa. Porque a gente você trabalhou muito com aquilo, né? Como que foi esse trabalho? Era perfeito, né? Os movimentos. Eu falava, gente, ela gravou até uma metade, né? Ele é igualzinho e tal, só até uma metade. Depois começa a falar, ué, o que tá acontecendo, né? As pessoas notam que não tá gravado já, né? Não tá filmando ao vivo, é gravado. A ideia também foi a gente falar, não, vamos fazer um espetáculo, a gente já se conhece, esse espetáculo vai ser assim, ler, decorar e fazer. Esse vai ser assim. Quando, já tá pronto. Quando? A gente já ensaiou. Já conhece, já fez, já teve 2 neném. A gente citava. A gente citava o texto, sabe? Já virou assim. Mesa de bar. Mesa de bar citando o texto. Então a gente está decorado. Vamos fazer assim. Começamos a pensar no cenário. Aí a gente começou a pensar no cenário. Karina com uma grande ideia. Karina, já sei, por que a gente não faz todo o cenário em miniatura? Pronto, todo mundo gostou da ideia. Já é um problema que a gente gostou, mas é um problema. Como que você vai fazer? O que significa essa miniatura? Quem vai fazer? Convidamos o Spectrolab para fazer, que eles fizeram aquela casinha do muito precioso. Nossa, Douglas Peron, a Milena, verdade. A Raquel Mutzenberg. Foram os 3 que construíram. Maravilhoso, é perfeito assim, casinhas, os objetos pequenos, tal. Tudo bem, aqui a gente tem então um cenário que é a casa da senhora, a gente, né, minimaliza um pouco. Bom, então eu acho que vamos precisar. Aí Karina também de novo. Então, se a gente gravar assim, assado, pronto, já começou a projeção. Já chama o Peter. Peter, vamos fazer um stop motion. Já Peter faz. Aí a gente começou a ensaiar. Ver o texto. A gente falou, vai ser bem tradicional dessa vez. Texto primeiro. Começamos no texto. Uma frase lá que a gente não jura. Encrencou com uma frase. Porque ela que escreveu o texto. Aí aí não encrencou e tal. Aí a gente, essa frase não dá pra falar. Não podemos mais falar essa frase hoje em dia. Pega bem, como que a gente faz? 10 anos atrás tudo bem, agora hoje em dia não pode. Cara. Aí a gente lá em reunião. Você mesmo que teve essa consciência. Aí Ju, cada um trouxe uma dificuldade. A Ju falou assim, então tá. Então a gente tira o texto. Vamos tirar o texto. Aí a gente ficou todo mundo assim meio chateado, tipo assim, coitada, a dramaturga tá querendo.
Elas pensaram que então tira o texto, né? Não é, mas ela tava te falando, foi assim, sério. Então vamos tirar o texto. Aí ficou todo mundo Não, quieto. Ju, não. Não, Ju, não tá. Não é assim, então. Nós vamos tirar o texto. O que será? Então tá. Então tá, então vamos fazer Só sem loucas, texto. né? Só malucas, Gente. porque toparam isso de primeira. Tiramos o texto, todo o texto ele é partitura de ação. E aí Ele a é gente, dito, poxa, né? Só que de outra forma. Sim, e aí a gente, poxa, como que a gente vai construir isso? Vamos então atrás de uma música cênica, né, que compreenda isso e possa ser também mais uma parte dessa dramaturgia. Aí a gente chama Stella Serigati e Jon Stewart, que, nossa, tem a trilha sonora do Criame, é maravilhosa. Eu também assisti Criame lá no Metade Cheio. Você assistiu na estreia. Na estreia. Lá foi bem interessante Foi. por causa daquela parede toda, né, toda E dava um aspecto de descascada, casa. e a projeção ficava na parede descascada. Então, né, parecia que aquela parede estava também, né, na projeção. Aquela Foi bem entrada e interessante saída ali. pela porta ali, dava um lugar de casa mesmo. Parecia que você estava dentro da casa da pessoa vendo, sabe? Bem isso mesmo. E aí foi isso, a gente se colocar em risco, assim, fazer um trabalho só de partitura de ação a gente ainda não tinha feito, mas e sem texto, exatamente, um trabalho sem texto a gente ainda não tinha trabalhado, a gente falou, então, pronto, dono, né? Vamos lá, mais uma coisa diferente que a gente faz. E é isso, aí quando a gente está, nesse processo a gente estava em construção do Entre Não Lugares, que é uma coprodução com o Nordisk Laboratório, Teatro Laboratório, da Dinamarca, que o Nordisk Teatro Laboratório é um grande guarda-chuva onde abriga também o Odin Theater, que é dirigido por Eugênio Barba, o grande mestre de teatro, né, do contemporâneo, e outros grupos que são grupos de residência também, e outras ações que eles executam, como o Odin Week, como o Festug, são festivais dentro da cidade de Holstebro, na Dinamarca. A gente teve contato com eles a primeira vez, com o Odin, antes, obviamente, com os livros todos que a gente leu na faculdade, né, nos cursos que a gente fez. E como que foi? Tipo, você sair do livro e ir lá para conhecer. Não, maravilhoso, né? E aí a gente, há muito tempo eu estava tentando e tal, e aí vi o Odin Week, eu falei, não, vou tentar. 50 pessoas no mundo todo, acho que do Brasil nós fomos em 4, foi eu, Ju, mais duas pessoas que a gente não conhecia na época e tal. Fomos no Odin Week, que são 10 dias, onde você assiste todos os espetáculos do Odin e tem oficina com eles também. Isso foi quando? 2011. 2011. Então foi 2011 o primeiro contato que vocês tiveram. Pessoalmente, a primeira vez que a gente foi até lá, foi né? na Dinamarca. E assistimos os espetáculos, tivemos contato Próximo, real, né, com aquilo tudo. E é muito diferente, né, você estudar uma coisa e você conhecer pessoalmente essa coisa. Experienciar, né, levar foi pra até experiência. Alguns choques e algumas boas surpresas. Assim. Algumas coisas você falou assim, mas não era aquilo que o meu professor falou que era? Meu Era Deus, que é estranho, totalmente diferente. Tipo, é assim que é de verdade, sabe? É outra conexão. E também é diferente você ver no papel e você vê ali, muda, né? Não tem, às vezes fica muito claro. Ou às vezes fica nebuloso. Você fala, mas então, agora eu não entendo nada. E aí, quando a gente se aproximou muito na época do Augusto Mulu, que era um brasileiro, né? Ele é baiano, ele fazia parte do Odin na época, e ele que dava oficina lá também, e a gente se aproximou muito dele, não sei se por ser brasileiro, por empatia. Claro que é. Claro. Vira quase a gente ficou muito amigo e ficamos em parceria ainda. Nessa época a gente já fazia, desde 2009, que a gente fazia o núcleo de pesquisas teatrais. Na época era só núcleo. Que a gente trazia pessoas de Belo Horizonte, principalmente, que eram colegas os nossos professores, na verdade, né? A nossa intenção sempre foi assim, dar continuidade, não só para o nosso estudo, mas também alargar as possibilidades, né? Outras pessoas poderem ter também esse acesso. As pessoas que a gente entendia como sendo valiosas, como Tarcísio Ramos Homem, como o Garrocho, que são grandes nomes de pesquisa. Nina Caetano, Nina Caetano, são nomes de pesquisa dentro de Belo Horizonte, né, de Minas Gerais. E aí a gente sempre trazia alguém e tal.
Aí eu falei, poxa, Ju, vamos tentar então trazer, sei lá, Augusto tá agora no Brasil, ele, né, tá passando férias no Brasil, já tá por aí, a gente consegue. Entrei em contato com o Augusto na época, aí Augusto falou, olha, eu adoraria, tal, o valor é esse, a gente procurando meios, né, a gente sempre, isso a gente paga pra coisa acontecer, né? A gente pagando pra coisa acontecer, procurando meios, patrocínio, gente parceira, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Nesse meio tempo, Augusto falou, olha, eu não vou poder ir na época, tal, mas eu tô falando com Júlia Varney e ela, eu acho que tem outra pessoa que vai estar no Brasil na mesma época. Aí Júlia me escreveu, falou, olha, tem Roberta e Ian, Roberta Carreri e Ian Ferslow vão estar no Brasil, se vocês conseguirem, né? É tanto e tal. Vamos dar um jeito, corremos o mundo, desdobramos. Nossa. E falamos, não, vai vir. Foi maravilhoso. E conseguimos essa Conseguimos, mas e a gente conseguiu a gente tem que falar, a gente conseguiu com a ajuda do SESI, na época eu trabalhava no SESI, Secretaria de Estado de Cultura, Secretaria Municipal de Cultura e SESC. Todos esses, quase todo o Sistema S e todas as secretarias ajudaram e a gente na batalha para conseguir fazer, assim, colocando tudo que a gente tinha também. Para acontecer. Acho que a nossa realização é a coisa acontecer. Foi lindo. Foi a coisa mais espetáculos, linda. Cada um com um espetáculo, demonstração de trabalho, oficina, sabe? Palestra. Foi lindo. Nossa, o espetáculo mas foi assim, da Roberta é de chorar. Quem viu até hoje lembra, fala, nossa, mas a demonstração de trabalho da Roberta foi um desbunde, sabe? As pessoas choraram no final. Chora. Porque ela conta ela é uma senhora já, uma senhora, linda, 60 e poucos anos, linda, maravilhosa, o corpo super consciente. Sim. Ela conta tintim por tintim tudo que ela fez no espetáculo, sabe? Na cena. E no final, ela faz a cena realmente. Nossa. Mas você se emociona como se não soubesse de nada. Nossa, é incrível. E aí foi esse que a gente chamou primeiro Encontros Possíveis, porque bem possível. Porque era a possibilidade do Odin estar aqui no Brasil. No Brasil não. Em Cuiabá, em Mato Grosso, que eles não tinham vindo ainda. Sim. E a partir desses encontros possíveis... Aí nasce o primeiro encontro possível. Já era, né, o núcleo de pesquisas teatrais, aí que ele é batizado como Encontros Possíveis mesmo. Onde ele vai ter apresentação e vai ser internacional. Aí a gente começa, a gente tem um patrocínio depois, a gente traz Ian mais 2 vezes, aí em anos consecutivos. A gente tem depois um patrocínio de Itaú Rumos, no primeiro Itaú Rumos, a gente conseguiu passar para fazer Encontros Possíveis. E aí, com um valor maior, a gente consegue abarcar mais gente, né? Então a gente fez em Chapada dos Guimarães, com toda a ajuda dos comerciários de lá, né? Que deram apoio também pra gente. A gente foi muito troca, foi muito legal. E a gente conseguiu trazer o Eugênio Barba. Nossa! Foi maravilhoso. Mudou de vez. E foi lindo. E o Eugênio foi também em Alta Floresta, Nossa. Com uma parceria que a gente fez com o Festival de Alta Floresta, do Teatro Experimental, né? Do Ronaldo Adriano, que foi na época que Eugênio estava aqui. Então, a gente fez esse acordo também com o Festival Velha Joana de Primavera do Leste. São 2 grandes festivais que a gente tem no estado, né? Mas quer dizer, o Festival de Velha Joana ainda, né, em Cuiabá. A gente tem em Alta Floresta e... Tem e não tem. A gente tem anos que tem anos que não tem. Mas não é sólido, né? Não é. Eles são constantes. E o de Velha Joana, o Festival de Velha Joana, que não deu para trazer o Eugênio ainda, né, no festival, por causa da época que ele está no Brasil. Sim. O Velha Joana é agora, em novembro. Sempre na mesma data, né? E foi muito lindo, assim, esse acontecimento de vir um grupo importante, né, no cenário mundial para cá, porque Alta Floresta está representado, tem uma foto do Teatro de Alta Floresta, né, o Teatro Experimental de Alta Floresta, no novo livro do Eugênio Barba com Nicola Savarese, que é a continuação, o segundo livro depois do Antropologia Teatral, chama que é Os 5 Continentes, o livro. 5 Continentes do Teatro. É um livrão gigante que ele responde várias questões, várias perguntas, né? Como sendo continentes, tipo onde, quando, por quê, quem,
e o quê? Né, o que é o teatro? Quem faz teatro, né? Então essa foto tá ali do lado de outros essa foto grandes tá festivais. Como onde faz teatro, onde se faz teatro. E Alta Floresta se faz teatro. No meio de uma mata. Sim, E eles assistiram também o Boé de Primavera do Teatro Faces e colocaram. Eugênio fez uma resenha sobre o espetáculo que entra que está no encarte do último espetáculo deles, a Árvore, que está o comentário deles sobre o espetáculo. O que ele viu em Mato Grosso. Então, você vê essa troca, né? Também que ele leva daqui. É uma honra, porque a gente faz arte aqui como resistência, porque a gente resiste muito. E você vê a nossa arte estando nos lugares, né? Então, dentro tocando de um pessoas que já viram de tudo, né? Sim. Já viram arte no mundo inteiro. E ele foi tocado, assim, não teria. Então, não teria por que escrever e tirar foto. Quer dizer, são coisas que a gente faz aqui que sim, sabe? Um diretor, né? Que viu o mundo todo e que realmente interessa. Que chama atenção. Quando a gente estreou o Entre Não Lugares lá na Dinamarca, no festival do NTL, que é no Festival do Norte Teatro Laboratório, e a gente teve uma resposta assim impressionante. O espetáculo inteiro falado, sabe? Todo em português. Com músicas brasileiras, a gente lida com a cultura brasileira, com memórias da nossa família, coisas que tem de tudo para nos distanciar, né, das pessoas, dos gringos, né, dos gringos. E não, quer dizer, a gente deu esse passo, né, a gente colocou legenda, a gente legendou o espetáculo todo. Mas a resposta que a gente teve foi impressionante. As pessoas falam, incrível isso e tal. Mas o espetáculo é todo partiturado também, né? Então... Mas eu acho que é também a característica da nossa corporalidade brasileira, sabe? É essa distinção que nos distingue mesmo como corpo no espaço. E, então eu acho que, pensando nisso, eu acho que a gente tem muito o que oferecer. Tem muito que... Sabe, o que a gente faz é muito importante, é muito interessante ainda, né, para o mundo. Então, às vezes a gente não se coloca nessa posição, a gente sempre né, mas não é tanto assim e tal, se preocupa, né, com essa humildade do trabalho, se preocupa de uma forma enganosa, né, ao invés de observar o quanto isso é poderoso, o quanto isso é rico, sabe, e o quanto você, sim, muda a visão estética de mundo de uma pessoa a partir de um trabalho que você possa Como acreditar. Que o teatro é importante, sim, né, para a vida das pessoas. É importante. A gente está discutindo elementos ali, né, de existência, elementos humanos, que vão muito além do que é discurso, sabe, do que estão falando. Às vezes não é o que fala, nos nossos espetáculos é uma prova disso, o que fala nem sempre é o que né, nem sempre é o que está ali. Então, às vezes, o que a gente faz nega e inverte o que está sendo dito. Então, tem muito dessa... do que você consegue... Onde você consegue tocar, né? O que você consegue trabalhar nessa tela estética de visão de mundo que uma pessoa E cada uma traz sua visão de mundo. Tanto que quando as pessoas vão assistir, falam, nossa, essa cena tá linda, eu vi isso. Nem Exatamente. Né? Então você vê que cada pessoa até contribui. Às vezes a pessoa vem e fala com você, nossa, isso aqui eu lembrei de um artista e tal. É muito louco isso, né? Muito louco. Segura então um pouquinho, Ju, a gente volta no próximo bloco com esse papo delícia que a gente tá tendo aqui hoje, com a Juliana e com a Tatiana, com a CIA Pessoal de Teatro. Voltamos no próximo bloco aqui no nosso Panorama Cultural. Since you got me like, I be like, baby, why you so fine? Gotta make you mine. So hard to find. Baby, like, oh, how'd you do the thing? The way that you do it and she ain't even show. Adai Acessórios, Shopping Estação Cuiabá, piso L2.
Chegou o Mutirão Fiscal. Você negocia, Várzea Grande avança. Entre os dias 16 de setembro e 18 de outubro, você terá a oportunidade de quitar suas dívidas de ISS-QN, Alvará, IPTU e outras taxas, com até 95% de desconto nos juros e multas ou em 36 vezes. O mutirão acontece na sede da Prefeitura e na Subprefeitura do Cristo Rei. Contribua para uma cidade ainda melhor. Prefeitura de Várzea Grande. Amar, cuidar, acreditar. O Brasil está em crise. Faz tempo. Mas já notou que mesmo assim Cuiabá não para? É que aqui a Prefeitura trabalha sério e dá resultado. Novo hospital, escolas com ar-condicionado, crianças com uniforme, tênis, mochila, obras para sanear, para levar água, para transportar pessoas. E mais pessoas nas praças e nos parques. Aqui a gente enfrenta a crise a contrabalho. Igualzinho a você. Prefeitura de Cuiabá. A sua saúde agradece quando você se preocupa com ela. E cuidar da hipertensão é uma forma de manter seu coração tranquilo. Afinal, 1 em cada 4 pessoas sofrem com ela. E para te ajudar, a Unimed Cuiabá oferece o programa Sob Controle. E ainda está com ótimas ofertas em todas as farmácias Unimed. Ômega 3, R$ 34,90. Medidor de pressão digital, R$ 89,90. Balança digital, R$ 62,90. Viva bem e conte com o nosso apoio. Farmácia Unimed Cuiabá, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou. Olá pessoal, final de semana chegando e tá chegando mais um dia de Aquapark. Você tem que vir passar o final de semana com a gente, sábado e domingo das 9 horas da manhã às 17 horas. Nós esperamos por vocês. Aqui não precisa fazer reserva, você pode vir a qualquer momento adquirir e validar o seu ingresso na portaria. Lembrando que o Aquapark está a apenas 20 quilômetros de Cuiabá, depois da rotatória do Trevo do Manso. 5 km, você vai ver uma enorme placa. Seja bem-vindo ao Aquapark. Nós temos aqui várias atrações para você curtir durante esse dia. Dentre elas, a tirolesa, tem também ainda as piscinas. No complexo de águas do Aquapark nós temos diversas oportunidades de piscina, desde as mais rasinhas para você curtir com a família toda, como também a piscina mais exclusiva para os casais que querem um lugar mais reservado. Uma grande sensação do Aquapark, com certeza, é o nosso bar molhado. A sombra das mangueiras, água corrente, você pode se deliciar e sentar nessas cadeiras confortáveis e passar o dia aqui com a gente. Lembrando que o nosso restaurante é aquilo, você come de acordo com a sua fome, de acordo com o seu bolso e pode ficar à vontade aproveitando as nossas atrações, todos os seguranças aqui cuidando de todos os filhos e mantendo toda a sua tranquilidade. Venha passar este final de semana agora aqui com a gente no Aquapark. É claro que eu espero por vocês, tá? Vem! Voltamos para o nosso último bloco aqui com a Cia Pessoal, com a Juliana e a Tatiana, contando um pouco pra gente da concepção agora do espetáculo Entre Não Lugares, né, Ju? Então conta pra gente, você estava falando da aldeia, né? Não, eu estava contando sobre o que aconteceu com o espetáculo Cidade dos Outros, quando a gente foi para o Ederam, para a aldeia Chavante. A gente apresentou no meio da aldeia Chavante, porque a gente decidiu que a gente ia fazer esse circuito, né? Aldeias indígenas e glebas, quilombos e tal. A gente foi circular por esses lugares. E na aldeia, a gente a gente já tinha feito palco giratório com a Cidade dos Outros, vários palcos do país todo, e a plateia, sempre uma plateia diferente, mas sempre com uma preocupação, né? Quando era uma plateia de adultos, principalmente, com uma preocupação intelectual com o espetáculo, sabe? Nossa, o que é que estão falando? E um olhar, assim, já buscando uma articulação hermética, né? Uma articulação ideológica e tal. E Cidade dos Outros é só aquilo, né? Quando a gente apresentou na aldeia, que a gente viu que era o espetáculo. Foi muito lindo. Foi fantástico aquilo, foi mágico para nós, foi uma experiência assim, que a gente guarda com muito carinho. Coração. Mas a reação deles foi, isso, quando a gente perguntou, e aí, mas o que é que vocês viram? Porque boa parte da aldeia não falava português.
A gente teve que fazer uma narração antes, né, do espetáculo. Ó, conta isso, aquilo, né? São duas pessoas, eles estão aqui girando e tal, estão esperando o dinheiro da loteria, acontece isso, acontece aquilo. O cacique traduziu pra gente, agora nós vamos mostrar pra vocês como que é essa história. Aí a gente fez. No final, e aí? O que vocês viram? Porque tava todo mundo legal. Eles não entenderam nada, né? Foi horrível, foi falação, coisa. E aí, como que foi pra vocês? Mas é isso mesmo. A gente tá cansado de falar isso pras crianças, pro pessoal. Quando você vai morar em cidade, é assim, você fica preso, você, sabe, fica cego, porque a gente usa óculos assim, fica cego, não enxerga nada e fica girando sem sair do lugar e só fica esperando dinheiro e nada acontece. Que leitura, né? Não, foi aí que eu entendi o espetáculo. Eu falei, porra! O sistema tá ali. Exatamente. Falei, cara, sabe? É isso, é exatamente esse espetáculo. Aí que a gente foi, nossa. Melhor análise impossível. Nossa. Então, sabe, as pessoas. Essa leitura do espectador é tão importante. É tão simples. Então, simples. Isso acontece assim, quando crianças veem o espetáculo, às vezes a gente fala, não, pode levar criança? Olha, pode, porque nunca tem nada demais. Pode levar criança, mas é muita falação, tem texto, tem isso, tem aquilo, às vezes fica meio impróprio por causa disso, né? Porque às vezes a criança não lê. Mas todas as crianças que vão assistir, pega alguma coisa, né? Menos o meu sobrinho. Ele fica jogando joguinho, mas bom, depois a gente conversa. Mas são os diferentes públicos que dão essas diferentes visões pra gente. Sim, é importante, né? Essa ideia que a gente faz um espetáculo que a gente não sabe pra quem que vai ver, né? Não sabe quem que vai ver. A pessoa pode ser um estrangeiro que não fale português, pode ser a gente está apresentando fora de um espaço de teatro, como dentro de uma aldeia, sabe? Até ocupando o espaço do pessoal lá no meio da aldeia, sabe? Que se receberam tão bem a gente, assim, estavam tão abertos para ver. Sim. Eu acho que essa é a questão do espectador, né? O espectador está aberto, eu estou aberto para assistir. Né? Eu também estou, né? Ou eu estou analisando alguma outra coisa, querendo entender outra coisa. Então, mas se você quiser entender outra coisa, você vai entender tudo bem. Também eu não vou cuidar do espectador. Isso, né? Tá livre para isso, tá ali para isso, né? E aí, isso acontece muito com o Entre Não Lugares, né? Esse espetáculo que a gente apresentou hoje, que a gente vai apresentar amanhã, 19 horas, na Sala Anderson Flores. E às 16 horas também. E às 16 também. Por agendamento, né? Às 16 horas, então, amanhã é por agendamento e às 19h30, bilheteria livre. É livre. É gratuito. Os locais são limitados, né? A gente vai apresentar na Sala Anderson Flores, que ela tem uma limitação, né? Ela não é aquele teatro grandão. Então, acho que vai estar Sabe por quê? É importantíssima a Sala Anderson Flores. Ela tem essa característica que não dá para fazer em outro palco. Sim. Que é porque às vezes as pessoas... por que vocês apresentam em lugares tão pequenos, pouca né? Gente, porque aí eu não consegui ver e tal. Já ouvi essas reclamações. Mas é porque na Anderson Flores a gente consegue fazer isso aqui, ó. Com a plateia. A plateia, né? Sabe? É muito importante ver o espetáculo nesse ângulo. De cima para baixo, você conseguir ver o chão, porque muita coisa acontece no chão. A dramaturgia está no chão. A dramaturgia está muito no chão. Então, se você não vê o chão, você perde. E a maioria dos palcos aqui, né, você está na altura daqui. O palco está acima do espectador. A gente adora quando o palco está baixo, né? O espetáculo ele está baixo. Quem está acima mais parecido com a arena, né? Que é aquela arena mesmo. A arena tem essa configuração mesmo de arquibancada. De arquibancada. Né? Conta pra gente então, Tati, um pouquinho sobre a concepção do espetáculo Entre Não Lugares, Ju também. A gente tem a participação, né, da Júlia. Conta pra gente como que foi isso. Esse espetáculo, então, a gente iniciou com todo esse processo desde 2011, está perto do hoje, e a gente acabou criando uma grande relação com eles. E a gente fez esse pedido para a Júlia, se a gente ela poderia, que é uma das grandes atrizes do Odin e que dirige... E ela está há quanto tempo no Odin, a Júlia? A Júlia está desde 74, né? Nossa. No Odin. Ela entrou em 74. Hoje ela é diretora, né, do Odin. Eugênia é o diretor artístico, ela está como diretora da companhia e tal.
e que agora é mais do que a companhia, né? É muito mais. Não pode nem dizer o que, eu nem sei. Nem sei, não dá pra nomear. É uma ilha, na verdade, é uma ilha de salvação, às vezes, para muita gente. Uma ilha flutuante. E a gente conseguiu esse patrocínio com a Funarte, né? Funarte Miriam Muniz 2015, que foi, na verdade, o último Miriam Muniz que teve. Afinada Miriam Muniz. Afinada Miriam Muniz. E a gente conseguiu também um patrocínio do município para a construção desse espetáculo. Com isso tudo a gente conseguiu ir até o Odin. A gente passou 3 anos indo, né, esse processo de construção. Para montar o espetáculo. A gente já fez mais ou menos a conta. A conta, assim, entre idas e vindas, o tempo que a gente ensaiou realmente foram 194 dias. 6 meses, 7 meses. Mas com período de... Não, esses 7 meses é o período... direto. Assim. Direto. Se a gente juntar todos os dias que a gente esteve para ensaiar, então dá 7 meses todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. E a gente então começou a ir, né, e esporadicamente, a gente foi primeiro 20 dias, em 2016 ou 2017, e aí a gente foi primeiro 20 dias, e nesses 20 dias a gente conseguiu criar o espetáculo do começo ao fim. E dentro disso, Júlia, a gente sempre quando você está ali, a Júlia falava, não, vamos apresentar, a gente abre, né, o espetáculo, apresenta para o público que está ali, o processo. Então, nossa, tá semi-pronto, a Júlia falou, falta muito ainda, mas a gente já tem um esqueleto. E disso começou. Passamos 2 vezes, a gente passou 3 meses lá, construindo espetáculo, e fazendo isso, e se abrindo também para a direção da Júlia, né, que é muito diferente do que a gente pode entender. Uma direção europeia, né, diferente. É uma direção, não só uma direção europeia, mas é uma direção de uma mestra, né? Sim. Dentro da tradição do Odin. Por mais que a gente, na escola, na universidade, a gente tivesse estudado alguma coisa do Odin, é muito diferente você estar ali e você entender isso com o seu corpo. Sim. Eu lembro de muitas vezes no ensaio, a Júlia falar, para de fazer teatro. Eu falei, meu Deus. Eu falei, Júlia, peraí, eu vim do Brasil, mulher, para fazer teatro. Você vai me falar para eu parar de fazer teatro. Que é outra ideia, o parar de fazer teatro, o para de atuar, o para de fazer teatro. O esteja aqui você vai agora. Dar uma de atriz? Ela brincava. Eu falei, meu Deus, Júlia, você tá me deixando louca. Mas a gente foi muito divertida ao mesmo tempo. Foi muito leve. A gente achou que ia ser, super difícil. Primeiro que a gente ia ter, né, ia sofrer, né, para conseguir conceber o espetáculo. Sofremos sim, porque é difícil. Tipo, 7 abaixo de 0 não é legal, não é legal para cuiabanas, mas foi muito suave com essa relação com a Júlia, sabe? Ela é uma pessoa generosíssima, né? Uma artista generosíssima, e nos ensinou muito, assim, sendo, sabe? A verdadeira mestra, né? Ela ensinava por ela ser, não ensinava, faça isso, nunca. Era assim, pela atitude dela, pela forma como ela trabalhava o próprio teatro, né? Pela atriz que ela era, né? Pela forma como ela exercia a disciplina, sabe? Então, essa muito maneira, dela são coisas pequenas que a gente lembra e lembra com carinho. Por exemplo, Júlia chegar chegar da Índia, 12 horas de viagem, passar 8 horas direto sem sair da sala com a gente. Ela acabou de aterrissar, ela entrou na sala de trabalho, ela passou 8 horas com a gente. Ela falava, vocês estão cansados? A gente falava, não mais que você, então, né? Se você aguenta, a gente aguenta. Então, os trabalhos eram bem extensos, sim, sempre, extensos, né? e bem exaustivos e super produtivos. E a gente ia até o fim e não sentia, né? Na hora que você parava, que, nossa... Dava aquele baque, né? Só deitava na cama. Não sentia, era muito prazeroso. E coisas assim, ela sacrificava as férias dela para estar com a gente, para dirigir. Então, poxa, sabe, você não vai... Nossa, a gente deu
o sangue. O sangue. E nesse último momento a gente teve, quando a gente foi estrear, a gente teve a parceria com Elka Vitorino, que foi para lá junto com a gente, que fez essa assistência também para a Juliana, esse acompanhamento e essa assistência corporal também. Elka é uma bailarina maravilhosa, né? E uma preparadora de corpo maravilhosa, assim. Então ela ajudou muito nessa concepção. Ela ajudou muito, apresentou o espetáculo dela lá também, foi linda também. Ótimo. E ajudou muito nisso, né, de lembrar nesse último momento. E o Fred Gustavos também foi, que fez toda a arte. Ele foi pra lá também. Foi pra lá. Ele fotografou a estreia. Fotografou a estreia e fotografou todo o festival, que é maravilhoso. Você entra na página do Hoje e você tem foto do Fred Gustavos, que tá linda. Não, o Fred arrasa. O Fred arrasa demais. Isso. E aí, quando a gente chega aqui, que a gente tem a iluminação da Karina Figueiredo, que é a luz que a gente fez lá, foi a concepção do Fausto Pro, e que é do Nortis, que é iluminador do Odin. E aí ele deixou todo o mapa, entregou para a Karina traduziu aquilo lá e conseguiu botar a luz. Mas aí acaba adaptando também, porque a gente tem e fazendo a marca dela também. A marca dela também, que a Júlia deixou, não. Aí se a Karina faz isso aí, que legal. Né, bota assim, bota assado, ela mandou algumas recomendações para a Karina, especificamente. Então hoje, colaborando com o espetáculo, então a gente tem bastante gente, né? Tem a Karina, tem Karina. Tem mais tem que Douglas, isso. Tem Douglas, Peron, que ajudou, do Spectrolab, que ajudou no carrinho, quer dizer, ele concebeu, ajudou. A Jane, ele concebeu o carrinho, né? A Jane fez o figurino. A Jane fez ela costurou o figurino que a gente já tinha trabalhado, porque o figurino é concebido na prática, né, no processo de ensaio. Então é ali que a gente pega e rasga e foi a Jane que conseguiu transformar aquilo em roupa de verdade, né? Que tava, as duas costurando ali. Tava assim, né? E então foi assim, várias pessoas contribuíram, participaram, e as pessoas também que colaboraram quando a gente apresentou, né, a mostra de processo, né, que a gente mostrou onde que estava. E deram feedback, a contribuição foi lá também, tem uma batelada de gente que nos ajudou lá. Então, gente, é um trabalho bem coletivo e assim, venham assistir amanhã no Cine Teatro, na Sala Anderson Flores, entre não lugares, entrada franca, então é só chegar. Ingressos limitados, 60 lugares, chega cedo para não ficar de fora. Né? Venham assistir. Venha mesmo. 19 horas, 16 horas também, quem quiser vir, pode entrar, se tiver vaga, entra, vai. E às 19 horas também. 19 horas, né? Isso, e a gente quer agradecer também o Cine Teatro, Secretaria de Estado de Cultura. Eles cedem o espaço para Cederam o espaço, e a Secretaria também está ofertando o espetáculo. E a Secretaria que oferta o espetáculo. Isso, e aí a gente agradece também à Academia Golfinho, que é a apoiadora desse pessoal. Da nossa companhia. Firme e forte, assim. Porque tem isso, precisa, né, trabalhar o trabalho, precisa, sabe? E você precisa articular meios, né? Se um artista, ele não vive de luz, né? Não, a gente precisa. A gente estava falando isso com a Karina no programa anterior. Ele falou, gente, a gente precisa ser remunerado, a gente não vive de luz e disso, aquilo, não tem como. Por isso a gente sempre fala, nós e vários que vão vir aqui também vão falar. Nós vamos falar quem que nos apoia, quem está por trás disso tudo, né? Porque às vezes sem essas pessoas a gente não estaria aqui, né? Então é importante mesmo para. Eu queria agradecer a presença de vocês. A gente que agradece. Foi um programa maravilhoso, essa equipe fantástica e bacana. Eu agradeço muito. E eu quero chamar vocês de volta um pouco para a gente falar um pouco mais sobre vocês também, pouco de cada um. Tem mais vários assuntos. Tem muitos assuntos para falar. Várias anedotas. Quase não deu para a gente bater. Se uma hora foi pouco. Foi pouquíssimo. Mas assim, o Panorama Cultural... A Ju já foi no Panorama Cultural. Eu sou estreante. A Tati é estreante. Assim, a pessoa... Caloura.
mas assim, é muito importante ter vocês, saber o quanto vocês batalham e como que é bom fazer a arte juntos e como vocês chamam os artistas, né? Sim. Então que sirva de exemplo para os novos artistas que estão chegando aí da MT Escola de Teatro, né? Como que é importante tá trabalhando junto, porque junto a gente é mais forte, ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Então assim, é muito importante. Muito obrigada. Obrigada pelo programa convite, maravilhoso. Que tenha espaço. mais programas assim de cultura, de arte, a gente precisa muito mesmo. Finalizamos o panorama cultural desta noite e a gente chama vocês, telespectadores, para assistir Entre Não Lugares no Cine Teatro Cuiabá amanhã, quinta-feira, às 16 horas e também tem às 19h30, entrada franca. É só chegar e assistir. Muito obrigada, boa noite.